Boa tarde a todos. Estamos iniciando a transmissão, que será feita a convite da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, com a manifestação principal do professor Mário Romagnac. Nós estamos aqui aceitando os detalhes iniciais da transmissão. Se puderem, por favor, nos enviar qual é a origem de vocês, qual cidade, qual estado estão. Em alguns poucos minutos começaremos. Tá me ouvindo ou não? Estou te ouvindo perfeitamente, Mário. E você, me ouve? Tranquilo. Legal, muito bom. E aí? Mário, agora são, Podemos... agora são 17 horas e 2 minutos. Vamos esperar mais 3 minutinhos, pode ser? Para a turma organizar a conexão. Nós já temos aí quase 100 pessoas na sala. O que você acha? Começar às 17h05? Você que manda. Tamo junto. Perfeito. Maravilha. Trilha sonora em sua homenagem, ó. Bonita. Mas não foi essa que você botou outro dia, não, né? Não. Vamos lá. Bom, só antecipar algumas informações aqui antes do professor Mário comentar o início das atividades. Lembrar que daqui a alguns minutos nós omitiremos os comentários. Então, nós pedimos para que vocês, por favor, enviem todas as perguntas ou comentários ou críticas por meio do caminho específico para isso, nessa interrogação do aplicativo. Bom, Mário, agora são 17h04. Eu vou fazer aqui a breve contextualização das atividades da SOBEP e depois a gente começa, então. Eu, inicialmente, agradeço a toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, esse espaço que nos foi confiado. Essa é uma iniciativa que foi mentorizada pela professora Manuela Domingues Martins, professora da Federal do Rio Grande do Sul e a nossa presidente da SOBEP. E nós já tivemos 2 docentes que nos antecederam e hoje, então, o convite é para o professor Mário Romagnac fazer uma discussão direcionada para as diretrizes de comunicação entre o patologista oral e o estomatologista. Essa foi uma sugestão de tema para ele, considerando a expertise dele, a jornada de formação e trabalho. E então, aqui, nesse momento, Mário, em nome da SOBEP, eu agradeço pelo espaço e eu agradeço por ter me convidado para fazer a interação de um assunto tão interessante e tão complexo. É um privilégio estar com você, a gente tem uma jornada de amizade e trabalho junto, então é muito especial estar com você sempre, Mário. Muito obrigado e, por favor, fique à vontade. Imagina, Alan, prazer é meu poder dividir esse momento com você.
esse assunto surgiu, né, depois da ideia da professora Manuela, do Rio Grande do Sul, e aí todo nosso reconhecimento à equipe do Rio Grande do Sul pela primeira vez, nós tivemos aí a necessidade de cancelar ou adiar o congresso da nossa sociedade em virtude desse momento que é muito triste, é um momento assim sem precedente, né? Acho que ninguém passou por isso antes, talvez não passaremos novamente no futuro, assim esperamos, mas eu fui muito reticente na ideia de fazer uma live porque parece até um pouco falta de respeito com as famílias, né? Sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão nos vendo agora e nós mesmos temos um equilíbrio emocional suficiente para estar aqui discutindo outros assuntos que não seja tragédia familiar, porque obviamente nossas famílias não foram envolvidas e que assim seja até os últimos dias dessa pandemia, né? E além de tudo, essa crise política, as mortes aumentando, é um sentimento muito ruim. Ao mesmo tempo, a gente precisa, né, Alan, ter um pouco de sobriedade nesse momento de confinamento e um procurar ajudar o outro, e acho que esses momentos para aliviar o estresse são importantes. Interessante como é que as pessoas estão reagindo nesse momento, né? Perfeito. Cada um reage de uma maneira, né? Até os políticos e os profissionais de saúde, quem está no front. E na odontologia foi uma profissão que foi pega muito em cheio, né? Eu estou vendo dentistas, amigos clínicos gerais desesperados. É uma situação assim muito triste mesmo. E agora, depois de 45 dias de confinamento, já estão tentando voltar às atividades com todos os EPIs, né? Seguindo aí o que a professora Águida também comentou na outra live. Mas na nossa área, a urgência realmente tem sido biópsias de lesões suspeitas de câncer, né? No nosso laboratório aqui, a gente não continuou, pelo menos assim, em regime de escala. Nos últimos 45 dias aí, a gente teve dados confirmados aí pela Aline e pelo Bruno, que trabalham comigo. São 15 carcinomas e um linfoma. Então, para a gente ver que mesmo parando, né, na maior parte do movimento, a gente ainda tem demanda de lesões malignas. E o momento é de solidariedade, de empatia, da gente pensar no próximo. E eu acho que também esse assunto para a gente refletir o que a gente pode melhorar na nossa prática profissional daqui para frente é, sem dúvida, se colocar no lugar do outro, né? E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente busca também melhorar a nossa comunicação em todos os sentidos. A gente se comunica não somente com estomatologista e patologista, com outros profissionais também, né? Mas é claro que eu nem você, nós somos autoridades no assunto. Aliás, você vai comentar isso, tem muita pouca coisa descrita na literatura, mas a gente vai tentar pelo menos falar um pouco sobre comunicação, né? Comunicar é basicamente você estar disposto a perder em um diálogo, né? Se você entra num diálogo e não está disposto a perder, não está Uhum. disposto a saber a opinião do outro, refletir e mudar seus hábitos, é melhor você nem começar o diálogo, que é o que às vezes acontece. Então, vamos ver o que a gente pode refletir sobre isso nesse momento. Perfeito, Mário. Eu acho que, só complementando a ideia central que você iniciou, que é super interessante, a gente está aqui dirigindo essa reflexão para profissionais de diferentes jornadas profissionais, né? Temos aqui certamente muitos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, temos colegas de trabalho, temos professoras e profissionais muito mais experientes que a gente, como você comentou. Então, de qualquer maneira, o momento que a gente está enviando, o momento que a gente está vivendo é de ressignificar algumas coisas, né? E eu acho que essa questão de comunicação talvez seja super importante para todos nós. Aqueles que estão começando ou aqueles que já vivem sabem quão difícil é, pela perspectiva do clínico ou do patologista, estabelecer uma rotina de comunicação. As estratégias de comunicação são muito diferentes. Ensinar a habilidade de comunicação é algo muito difícil, porque a comunicação é influenciada pela nossa visão pessoal sobre os problemas, ela é influenciada pelo modo como a gente foi criado, pela educação convencional, mas também pela educação formal dos serviços que nos criaram. A gente aprende muito a se comunicar com base com aquilo que a gente vivenciou nos laboratórios ou nas clínicas. Então, quem sabe nesse momento, Marinho, né, de reflexão, a gente não ressignifica também o modo como a gente se posiciona e valoriza essa questão de se comunicar.
Como é uma questão muito abrangente, né, Mário? Como é uma questão muito diversa, nós selecionamos aqui 4 tópicos para que a gente possa usar como fio condutor da nossa transmissão hoje. Os 4 tópicos são, primeiro ponto, quais são as demandas mais importantes nessa relação de um patologista oral com um estomatologista? Ou, como você colocou muito bem, de um patologista oral com um clínico de um modo geral, que participa do diagnóstico. Quais são as principais demandas? Lembrando que são 3 partes. O nosso título foi bem objetivo, né? Patologia oral e estomatologia, mas claro que existe uma terceira parte, que é a que nos reúne aqui hoje, é o que nos reúne na profissão, que são os pacientes. Então, a terceira parte, sem dúvida, é a mais importante da nossa manifestação hoje. Nós elegemos um grande eixo de discussão hoje, existem diversas oportunidades para discutir comunicação entre patologistas e clínicos. Nós selecionamos esse grande eixo, que é o recebimento das amostras e o acolhimento pelo laboratório de patologia, a qualidade das requisições que são enviadas pelos clínicos para os patologistas e talvez seja a principal personificação, materialização dessa comunicação, e o laudo, que é o resultado final dessa comunicação e que tem potencial para gerar uma orientação muito boa ou muita dificuldade para o paciente e para o clínico. O terceiro ponto é essa questão de que quando falha uma comunicação no eixo amostra, requisição, laudo, geralmente os dois lados têm que lançar mão de vias não canônicas, de vias não tradicionais. E aí o Mário vai falar bastante sobre isso para a gente também, sobre, por exemplo, o valor do WhatsApp ou de outros caminhos mais contemporâneos que são usados profissionalmente no mundo inteiro nessa relação patologista-clínico. E, por fim, uma breve reflexão, Papai, entendendo... Vamos só deixar claro aqui, desculpa te interromper. Vem cá, Miguel. Tinha uma mosca lá na sala. Tá, deixa eu te... Quer apresentar aqui? O Miguel é meu filho de 5 anos e só para deixar claro que tudo, vocês podem esperar qualquer coisa a partir de agora. Já quebrou o gelo, então... Por falar em jovens que estão assistindo a live, né, Mário? O Miguel tá firme com a gente, que privilégio, que bom. E a Alice também, né? Alice também. Alice tá. Ela é mais, como eu, né? Mais caipira, provavelmente não vai aparecer. Mas está por aqui também. Então a gente vai encerrar a live com essa questão de entendendo que existem jovens, pessoas que estão começando a carreira, pessoas que estão, na verdade, decidindo o caminho aqui conosco, discutir um pouquinho do que a gente pode fazer em termos de treinamento para tentar se comunicar melhor nesse contexto tão difícil. Eu e o Mário selecionamos uma charge aqui para discutir esse ponto por 2 motivos principais. Primeiro, para emblematizar essa reflexão, não é só uma sugestão da SOBEP, não é só na nossa visão um ponto fraco das nossas comunidades profissionais. O mundo todo discute a importância da comunicação e um dos pontos para orientar essa discussão é a questão da diversidade de formação profissional daqueles que atuam com diagnóstico e com tratamento de doenças. Essa charge é antológica na nossa visão, ela é como né, no jargão, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e ela mostra 4 profissionais fundamentais na linha de tratamento, fazendo uma metáfora aqui com caçar patos. Então, da esquerda para a direita, nós temos os 4 profissionais especialistas. Nós temos uma radiologista, notem que ela é uma das únicas que está usando um binóculo. Nós temos um clínico, que está armado e pode tomar uma decisão crítica. Nós temos um cirurgião, que está armado, usou a arma. E, por fim, nós temos o patologista, que também é uma figura que, assim como a primeira parte da linha diagnóstica, a radiologista, o patologista também não vê o paciente e está usando ali um dispositivo de imagem também. Então, o curioso é que o primeiro e último profissional da tomada de decisão praticamente são aqueles que não veem o paciente. Isso, por natureza, é um cenário complexo, mas o que a charge chama atenção é para o modo como cada um encara a relação com o paciente, a relação com o colega de trabalho e com a abordagem do caso. Então, a primeira, a radiologista à esquerda, eu sei que talvez vocês não estejam conseguindo ler, a gente pode compartilhar essa charge com vocês tranquilamente por e-mail, mas a radiologista, quando tem um caso, que é o caso que atende os 4, a primeira coisa que ela fala, olha, olhando ali no binóculo dela, ao caçar um pato, olha, parece um pato, mas eu não tenho certeza, pode ser que seja uma águia careca, e eu preciso de correlação clínico-patológica. Transfere o caso para um clínico de fronte, de tomada de decisão, de novo, que está armado e pode tomar uma decisão, mas ele ficou um pouco inseguro, ele reconhece que realmente parece um pato que eles estão caçando,
mas que ele precisa de um especialista à frente dele para tomar essa decisão, e o paciente segue para o cirurgião. Sempre um pouco mais arrojado, o cirurgião não hesitou, tomou a decisão, atirou, e ele fala com tranquilidade: olha, eu atirei, eu matei 2, eu tenho certeza que um é um pato, o outro eu não sei muito bem. E quando a gente avalia a imagem, claramente não é um pato que está ali morto junto com o outro. E esse material vai para o patologista, sempre muito reflexivo, muito mais pragmático sempre. E antes de mais nada, eu já antecipo: olha, eu preciso de pelo menos 7 dias para voltar a falar com vocês. Então, a charge, entre outras análises, entre outras interpretações, lembra que essa natureza de comunicação é muito complexa, sobretudo porque são trajetórias de formação diferentes. Existem trabalhos científicos que falam sobre isso. Os caminhos profissionais que cada um de nós seguem, geralmente são influenciados por questões da nossa personalidade, por questões psicométricas. Talvez a gente nem entenda isso a curto prazo, mas geralmente a gente é inclinado a seguir, por exemplo, a radiologia, ou a patologia, ou a cirurgia, ou a estomatologia, por questões de criação, por questões de visão de mundo. Então, a comunicação está muito bem colocada aqui na minha visão como algo muito difícil, extremamente subjetivo. E, por fim, a metáfora aqui mais importante é que quando não existe comunicação adequada, quem paga o pato é o paciente. Então, essa imagem também nos deixa a última mensagem. Nós estamos aqui falando sobre comunicação, sempre preocupados com a questão de erro médico, erro odontológico. E existem também aí muitos trabalhos mostrando a quantidade de pessoas que são prejudicadas diretamente por erros nessa linha por ano. E essa é a interpretação geral da charge, que vai ser contextualizada com alguns artigos daqui para frente. Mas, Mário, eu queria ouvir também a sua visão. Certamente você tem aí algumas interpretações adicionais. Na prática, Alan, é o tempo que você tem disponível para se dedicar ao paciente, né? Independente da área que você tiver, se é um radiologista e tem um movimento na sua clínica de radiologia, ou mesmo um cirurgião bucomaxilo, e a maneira como você se dedica a cada paciente é o que difere. Se você tem tempo suficiente para, naquele momento, naquele caso difícil, se dispor a falar com outras pessoas, a trocar informações, isso que faz o diferencial, sem dúvida nenhuma, né? Agora, tem essas as questões de brincadeira entre os profissionais, né? Por exemplo, não é exatamente a charge, mas aqui, pelo menos, eu já ouvi de brincadeira de cirurgiões dizendo que o cirurgião é aquele que quer tirar a lesão e não quer saber da lesão, só quer saber do paciente depois. E o patologista é o contrário, é aquele que só quer saber da lesão e não quer saber do paciente mais. Mas é uma brincadeira que tinha um fundo de verdade, a gente procura evitar com que isso volte a acontecer, né? Uhum. Perfeito, Manho, perfeito. E antes que alguém possa nos interpretar de modo equivocado, né, dizendo que a gente está aqui fazendo comentários jocosos sobre as escolhas de qualquer um desses especialistas... Não, isso está tudo descrito, pode ter certeza que está descrito. Clínicos são de Marte, patologistas são de Vênus. Começa assim a discussão, e estão aí 3 artigos que a gente selecionou nesse sentido, porque eventualmente alguém pode dizer: nossa, mas que inapropriado fazer comparação de especialistas, né, publicamente, mas... essa certamente não é a visão da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia, não é a nossa visão direta nesse sentido. Aqui nós respeitamos todas as divergências de opinião que são fundamentais para o valor da nossa sociedade, por exemplo. Isso é um fenômeno, aquela charge é um fenômeno materializado por décadas de reflexão nesse contexto. E vejam esses 3 artigos. O Marinho começou citando o primeiro, né? Os clínicos são de Marte, os patologistas de Vênus, numa outra metáfora super interessante, né? A princípio, se não existir um esforço da parte dos dois para uma comunicação clara, realmente o prognóstico é ruim nessa comunicação. O segundo artigo... Pois não, Mário? E até quando, né, Alan, a gente vai fazer, por exemplo, até quando os clínicos vão achar que os patologistas são apenas meros observadores de lâmina e que sem informação clínica eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão, e do contrário também, né? Até quando os patologistas vão julgar os clínicos como meros removedores de lesão para eu fazer o diagnóstico. E complicado, porque ao longo dos anos a informação, a quantidade de informação é tão grande e o acesso também é tão fácil que
claro, cada um tem as suas limitações e a gente precisa se apoiar um no outro. E ao contrário, tirar essa mentalidade competitiva e fazer uma mentalidade mais contributória, né? Uma mentalidade mais de união É. a favor do paciente. A propósito, Mário, tem também relatos claríssimos sobre essa questão da hierarquização da relação, né? Mostrando em quais diagnósticos mais comumente o patologista se acha superior ao clínico, ao cirurgião, e ali, então, às vezes envia laudos mais soberbos, laudos agressivos, que vai chegar na mão do paciente, obviamente, e quais são as questões éticas que envolvem esse posicionamento, e outros cenários clínicos específicos onde o cirurgião se julga, né, numa hierarquia superior ao patologista, e como, quando existe, como você está dizendo, né, essa visão equivocada de um para o outro, quem paga o preço é o paciente. Né? A gente vai discutir isso lá na frente sobre as oportunidades de treinamento também, é muito bom ponto, Marinho. E olha que crítica no título do segundo artigo, né? A gente, de novo, pode compartilhar quem não tiver acesso direto a esse material. A pergunta é, será que os patologistas estão prontos para ouvir o que os clínicos trazem? É uma pergunta agressiva a princípio, né? Mas claro que a leitura do artigo contextualiza tudo isso por meio dessas reflexões que a gente está fazendo. E o terceiro artigo, que é um editorial bem recente, ele é curioso porque ele faz aqui uma analogia com o casamento, né? Dizendo que, para o benefício dos pacientes, tem que ser um casamento, tem que, como você falou no começo, né, Mário, tem que perder no diálogo, tem que saber reorganizar diariamente a rotina por meio dos casos, porque senão ficam rusgas, marcas que realmente inviabilizam esse relacionamento e que impede o paciente. Em alguns trechos de alguns artigos, eles até fazem um tom que eu considero pejorativo, mas que deixa de ser interessante, que é o Friends with Benefits, que os patologistas e os clínicos, entendendo que é muito difícil viver nesse contexto, eles têm que dar um jeito de reciprocamente se sentir bem e tocar a vida, porque o cenário é muito difícil. As decisões são críticas, como você lembrou bem, muitas vezes a infraestrutura de cada serviço, a equipe de suporte de cada serviço tem um impacto central na comunicação. Não é só a questão da visão de cada um, só da hierarquização de cada um, mas existem cenários de infraestrutura e de capital humano extremamente diferentes em serviços diferentes que têm um impacto muito grande nisso. Eu consigo observar, Alan, em outras, uma diferença grande da nossa área com outras áreas da patologia. Por exemplo, os patologistas que olham, por exemplo, só estômago, só rim, ou sistema nervoso central, a diferença de proximidade com o clínico é grande. Seria mais equiparável, por exemplo, aos dermatologistas, né? Dermatologistas com dermatopatologistas e estomatologistas com patologistas orais, onde essa necessidade de correlação clínica é quase que obrigatória na maior parte, eu diria, quase todos os casos, né? É muito difícil. E os casos que não têm correlação são por dificuldades mesmo de obtenção de informação. Uhum. Interessante, Moro. E para a gente encerrar essa questão da contextualização com os artigos, aqui de modo mais direto, e seguir em frente, então, para as diretrizes propriamente ditas, nós selecionamos 2 artigos também super, na nossa visão, centrais nessa questão que nós discutimos aqui, para não ficar que é uma visão empírica. Primeiro artigo publicado no European Journal of Pathology, o European Journal of Pathology, que é o Virtuous Archive, um jornal muito direcionador para a carreira de patologistas, né, Marinho? Mostrando aqui de modo muito direto por que a comunicação é importante para a vida de um patologista e dos pacientes. Eu e o Mário fizemos uma busca sobre comunicação, odontologia, medicina oral, cirurgia bucomaxilofacial e patologia oral nos últimos dias. Nós temos o apoio do grupo de revisão sistemáticas aqui do nosso programa de pós-graduação em estomatopatologia. Fizemos lá vários operadores booleanos. Fizemos de tudo. E a única comunicação que existe registro nas bases de dados PubMed, Embase, Scopus, a única comunicação que está prevista lá é a comunicação bucosinusal. Super curioso. Não tem um artigo, um único caso de um artigo direcionado para estomatologia e patologia oral, que é um cenário tão importante no mundo inteiro, na literatura odontológica, em contrapartida, vários na literatura médica, como a gente está vendo aqui em cima, esse no European Journal of Pathology. Se nós pudéssemos escolher um artigo que indiretamente fala muito sobre isso, nós sugeriríamos a leitura desse position paper da American Academy of Oral Medicine que nós encontramos. A última autora, a autora sênior, é a professora Suk Bin Yu, de Harvard,
E, embora seja uma visão indireta do que nós estamos valorizando aqui hoje, né, Mário, ela fala muito claramente sobre algumas doenças que são críticas para essa relação. Quando falha a comunicação entre o patologista oral e o clínico estomatologista ou cirurgião bucomaxilofacial, existem alguns grupos de doenças, a gente não vai discutir aqui pela limitação de tempo, que são mais críticas. Ela fala muito sobre a leucoplasia oral, ela fala citando exemplos ali muito claros por meio de imagens clínicas, histopatológicas. Por exemplo, que nos dias de hoje é muito difícil um patologista oral emitir um laudo de leucoplasia de modo isento de uma imagem clínica por conta, por exemplo, das queratoses de rebordo, das hiperqueratoses reacionais de mucosa jugal, entendendo que uma parte das leucoplasias genuínas, das leucoplasias em pacientes tabagistas e etilistas, elas não carregam uma impressão fenotípica de uma displasia epitelial evidente. Então, ela discute isso de modo muito claro e como um laudo redigido, impresso à luz de uma informação clínica ruim, sem imagem clínica, pode gerar o risco de um clínico subestimar aquela lesão, um clínico não experiente, e de um paciente ser orientado de modo também equivocado, dizendo que aquilo não é nada, é só uma hiperqueratose. Ela começa a discussão desde o modo como o clínico deve preencher a ficha, enviar uma foto clínica, ao modo como ela redige o laudo e como o clínico deve comentar e comunicar o diagnóstico para o paciente da lesão. Ela comenta aqui, é uma das recomendações desse statement, ela diz, olha, o clínico, se tiver displasia, tem que deixar claro para o doente que aquela é uma lesão com potencial de malignização, usando protocolos específicos. Então, é um paper que, na nossa visão, vale a leitura para aqueles que gostariam de achar um exemplo onde isso é uma situação de vida real, né, Mário? Existem outros cenários, né, Mário? Quer comentar alguns outros cenários, além da leucoplasia, onde isso talvez seja mais crítico para o clínico? Ah, sim, não. A questão do carcinoma, da progressão, né? Você recebeu um material que, a princípio, ah, o clínico acreditava que era uma lesão benigna e depois se torna... Você olha no microscópio uma lesão puramente maligna, né? Inequivocamente maligna. Isso é preocupante, porque você, a princípio, faz com que o paciente seja colocado numa posição que, a princípio, o clínico não tinha sugerido isso, né? Então, onde aconteceu a falta de comunicação, né? Por exemplo, a áreas de acantose e hiperqueratose que no microscópio a gente olha sem nenhuma displasia, isso não quer dizer que necessariamente não vá progredir para carcinoma, não é isso, Alan? Perfeito. Pode perfeitamente progredir para carcinoma. Então, a recomendação, ainda que seja acantose e hiperqueratose, é do acompanhamento a longo prazo, de preferência com fotos, e que a gente possa também ter esse feedback, que o patologista possa também ter esse feedback do clínico no futuro, né? Outras situações de interação entre clínica e patologia que são cruciais, por exemplo, para lesões fibroósseas, né, características macroscópicas que os clínicos descrevem para a gente em lesões radiograficamente mistas. Não, eu consegui remover perfeitamente a lesão, era uma lesão muito bem delimitada, isso é uma informação que é atribuída mais a fibromas cementosificantes. Não, eu consegui, Mário, só remover pedaços muito fragmentados, não consegui tirar mais do que isso, isso é mais esperado para displasias cemento-ósseas, sejam elas perapicais, focais ou floridas. Não, Mário, eu encontrei uma cavidade completamente vazia, cistos ósseos simples, né? Ainda que tenham imagens um pouquinho diferentes. Então, às vezes temos dúvidas se a lesão é do palato, primária do palato, ou se ela é do seio maxilar invadindo. A gente pergunta para o cirurgião às vezes tem uma posição irredutível. Não, eu tenho certeza que essa lesão é do seio maxilar que se estendia, e às vezes isso contribui muito, inclusive, para a discussão, para o fechamento do diagnóstico em si, né? Então, certamente, claro, a organização das células é fundamental, mas o ideal mesmo era que a gente pudesse ter cada vez mais estreitamento para a gente poder melhorar os diagnósticos. Para toda lesão intraóssea, a gente faz a correlação clínico-radiográfica, não faz
não soltam laudo sem a radiografia. E isso, Alan, é muito importante a gente começar a amadurecer cada vez mais, porque uh, você pode encontrar uma certa resistência, tanto sendo patologista como sendo estomatologista, de que isso possa ser, de certa forma, dispensável na rotina, no dia a dia. Mas você pode ter um caso ou outro, claro, eu posso olhar uma lâmina e dizer que é meloblastoma, mas se você não mantém uma rotina de diálogo, de troca de informações, isso faz com que, eventualmente, no futuro, a confiança possa cair e você possa, em algum caso um pouco mais específico, ficar à mercê de um erro. E o que a gente busca é simplesmente tentar evitar ao máximo o erro de diagnóstico, que pode vir perfeitamente de uma interpretação errada, seja do clínico ou do patologista, ou simplesmente da comunicação, né? Um ponto-chave é o ponto que depois a gente vai falar mais para frente, sobre a questão da nossa atividade essencialmente acadêmica, né? E isso às vezes atrapalha um pouco ou ajuda, né? Tem prós e contras certamente nessa relação. Perfeito, Mário. Nessa linha que nós elegemos para discutir hoje, a demanda que a gente começa a discutir é a demanda do patologista, talvez pela complexidade maior dele, talvez da dependência maior dele por um fluxo contínuo de informação clínica, como você acabou de colocar. Isso. Então, se nós pudéssemos colocar em um slide, não caberia na totalidade de pontos críticos aqui nessa relação, mas colocando num slide, nós começamos a pensar que a demanda central de informação, de qualidade, de material, começa pela amostra que é enviada para o laboratório, que é submetida pelo clínico para o laboratório. Então, tem as questões de identificação, não só do paciente, claro, mas também de uma área de múltiplas biópsias, de qual área corresponde o frasco A, o frasco B, o frasco C, de uma lesão intraóssea extensa, de uma lesão eritroleucoplásica em borda lateral de língua, e daí por diante. A identificação ela pode ser prejudicada até pelo modo como você envia esse material para o laboratório, certo? Com frequência a gente encontra aquelas amostras que o formol todo extravasou e o profissional manda 2 ou 3 frascos no mesmo recipiente por SEDEX, aquele formol extravasa e leva embora as 3 etiquetas de 3 frascos biopsiados de 3 pacientes diferentes. Você ia falar uma coisa, Mário? Fica à vontade. A importância da identificação e da fixação não precisa nem comentar muito, mas ainda assim, é claro, acontece de recebermos materiais, por exemplo, em soro fisiológico. Muitos clínicos têm dúvidas se colocam ou não na geladeira, e a quantidade, né, do formol a 10%, que muitas vezes também é difícil de se adquirir fora do meio acadêmico, né? Importante também mencionar que a descrição macroscópica que a gente faz, que o patologista faz, ela tem que estar de acordo, muitas vezes, com a descrição do cirurgião. Se o cirurgião, às vezes, dá também problema de comunicação. O patologista recebe 2 fragmentos em um pote, ou esses 2 fragmentos são da mesma lesão, ou são de lesões diferentes. Idealmente seria que fossem em potes diferentes, mas também você provar que recebeu aquela quantidade de fragmento para o clínico, para depois o clínico não falar, nossa, mas eu te mandei 5 fragmentos, você está com dificuldade, o que aconteceu? E às vezes são 2 fragmentos, você fotografou, mostra a foto da macroscopia. Então a foto da macroscopia tem o seu valor. São 2 exames que o patologista faz, a macroscopia e a microscopia. Na macroscopia tem o valor não somente de documentação acadêmica, mas também de comprovação até jurídica, se for o caso, do tamanho da lesão, né? Ou do tamanho da amostra, desculpa, que o patologista recebe, né? Mas um ponto importante, Alan, a gente ia falar agora da requisição histopatológica, é o preenchimento adequado e, claro, o patologista tem que disponibilizar uma ficha que também seja
palatável para o clínico, né? Eu encontro certa resistência, às vezes, de alguns profissionais, mas estomatologistas, em geral, são bem cuidadosos nesse aspecto, né? E muitas vezes você pode ter uma foto clínica, respeitando a privacidade do paciente, mas que esteja em foco, e só uma foto já é o suficiente para você. Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Às vezes não, só a foto já ajuda bastante na comunicação e é assim que a gente procura também aproveitar nas radiografias também. Fotos de radiografias, quando não são digitais, podem ser enviadas também junto ou através do WhatsApp, digitalmente, né? Uhum. Agora, nesse contexto, pela perspectiva do patologista oral, um fenômeno que também está registrado na literatura, e a gente sabe que acontece, né, na vida real. Por exemplo, um patologista oral recebe um caso de uma lesão fibrótica benigna e não tem imagem radiográfica para fazer uma correlação clínico-patológica. A gente conhece os registros, por exemplo, de patologistas que se negam a emitir o exame, né? E a gente sabe que, claro, isso tem até uma questão judicial, né? Tem um paciente, tem um procedimento clínico, às vezes tem uma internação para essa biópsia. Claro que o laudo tem que ser viabilizado. Mas aí como que você visualiza, pela prática, pela sua prática e pela interpretação geral dessa complexidade, quais são os limites para emitir ou não laudo, como emitir, como se proteger pela perspectiva de um patologista oral, por exemplo, uma displasia fibrosa óssea imatura, que você fica ali às vezes em dúvida se é um fibromossificante ou não, enfim, de modo indiferente ao diagnóstico propriamente dito. Como que você se protege destes momentos onde você não tem imagem e entende que o clínico não vai te fornecer? Seja lá qual for o motivo que o clínico se nega ou não consegue, ou o exame extraviou, como você visualiza a estratégia de proteção de um patologista oral para viabilizar um laudo? Nesses casos de lesões fibroósseas e lesões intraósseas no geral, Alan, que a gente precisa da correlação, ou a gente realmente insiste na boa vontade de termos a possibilidade de conversar com o paciente ou com o clínico diretamente com o paciente, ou então realmente fica difícil da gente ter certeza do que se trata, ou pelo menos do mais próximo do que possa ser. E aí o laudo, obviamente, vai sair descritivo, um termo genérico, lesão fibróssea benigna, e muitas vezes a gente tem até dúvida se é realmente benigno ou não, alguns casos difíceis que podem até simular osteosarcomas de baixo grau. Então, informações como expansão de corticais ósseas, a idade do paciente, se tem dor ou não, a relação com as estruturas adjacentes, infelizmente não tem jeito. Como a maioria dos patologistas orais trabalham dentro de universidade, o ambiente acadêmico propicia uma interação maior, principalmente se o paciente é de dentro da instituição. Quando o paciente é de fora da instituição, a gente precisa chamar a atenção para o clínico da necessidade do envio dessas informações. Quando isso é difícil, a gente faz um laudo descritivo e depois tenta, da melhor forma, saber como que o paciente está depois da biópsia e se eventualmente pode ou não ser submetido a uma nova biópsia a critério clínico e dizer para o clínico que seria interessante uma nova tentativa. Isso é realmente uma relação que demanda tempo. Com o tempo, a maneira como o clínico trabalha, através do nome do clínico, você já até sabe a maneira como ele trabalha. E alguns clínicos aproveitam a oportunidade, no primeiro momento da biópsia, já dizer, olha, existe a possibilidade da gente precisar fazer uma nova biópsia, e isso já diminui bastante os anseios, a ansiedade do paciente já em acreditar que aquela biópsia, aquele momento único de biópsia já é o suficiente para o diagnóstico. Problemas, dificuldades acontecem, eventualmente biópsia é um procedimento que precisa ser feito novamente. Interessante, perfeito. Registrando isso. Nesse mesmo ponto, Mário, aqui um ponto... Só que a gente não pode... Desculpa te interromper, isso, Alan. Claro, o clínico não pode também... precisa entender a dificuldade do patologista de simplesmente, às vezes, não conseguir chegar a uma conclusão.
Claro que ele pode Uhum. não saber o que as células estão ali mostrando, né? Isso também é uma outra situação que depois a gente vai comentar. Pode perfeitamente o paciente não saber do que se trata, mas às vezes uma situação mesmo de falta de correlação é o que dificulta Uhum. muito mais, né? Pensando o contrário, a questão contrária agora do patologista, às vezes também precisar ter sensibilidade quanto à questão de infraestrutura de um clínico, né? Nós não temos, nós fomos criados por um modelo muito especial, né, Mário? Nós dois somos criados na mesma trajetória aqui na FOP Unicamp e nós vivemos na nossa formação tanto o ambulatório de estomatologia quanto a rotina de patologia. E, por exemplo, os arquivos de imagens estão digitalizados desde a década de 80, todo paciente fotografado, a rotina é feita com as imagens clínicas, mas a gente entende depois que sai, né? E mesmo vindo de outros centros, como nós dois viemos da graduação de outros centros, que isso não é simples reproduzir esse método, como você disse, se você não tiver num centro acadêmico forte, estruturado. E muitas vezes a gente tem colega estomatologista, cirurgião que trabalha num centro, por exemplo, num CEL, seja lá qual for, uma instituição pública, ou às vezes privada também, um consultório, ele não tem infraestrutura. Uma câmera hoje, por exemplo, pensando no dólar, uma câmera boa, uma câmera de entrada para fazer uma foto intraoral adequada de rotina, talvez custe aí pelo menos R$ 15.000. A gente sabe que isso não está no orçamento de todo clínico, a gente sabe que não está no orçamento de toda instituição de ensino, seja por meio de financiamento público ou não. Então, essa é uma coisa que me chama a atenção. Não no nosso serviço, não aqui na FOP, obviamente não na FRJ, onde a gente consegue ter ambientes especiais, mas eu vejo, nos casos, por exemplo, de pacientes que não são referenciados externamente, às vezes com dificuldade de interpretação de laudo, né? O estomatologista às vezes recebe um paciente que passou por 4, 5 pessoas, que ainda existem patologistas, eu diria que sobretudo patologistas orais, talvez eles sejam mais sensíveis, e eu queria te ouvir se você pensa diferente. Acho que o patologista médico já está habituado num serviço de alto volume, um laboratório médio às vezes recebe, sem exagero, 10.000 citopatologias por mês e alguns pares de 1.000 casos de biópsia, e não tem acesso às imagens, né? Talvez na maior parte dos serviços médicos a dinâmica não funciona assim. Ele não vê as imagens clínicas, ele não vê as imagens radiográficas de uma parte importante e tem que tomar a decisão, infelizmente. Tem várias questões envolvidas, além do paciente, além do serviço, além do hospital, além do convênio. E eu tenho a impressão, e talvez isso seja o impacto da especialidade acadêmica, predominantemente como patologia oral que você colocou, que algumas pessoas que são formadas, às vezes, num modelo ortodoxo como a gente, e ao mesmo tempo moderno, ficam exigindo fotos clínicas de pessoas que não têm condições de fazer imagem, de um estomatologista que não tem a câmera. Ou às vezes ele tem, mas ele está sozinho tocando uma clínica, como a gente faz, de 60 pacientes, né, sem apoio de pós-graduando, como nós temos, como vocês têm. Então, como é que você visualiza essa questão? Porque a sensibilidade tem que ser recíproca pela ideia da nossa discussão aqui, né? Não, sem O dúvida. o patologista tem que buscar esse caminho também de sensibilidade, Sim, né? nós temos, assim, nós recebemos materiais de estomatologistas da rede municipal e a maioria dos que enviam fotos de celulares. E fotos até muito boas, até melhores, inclusive, de Interessante, é muito bom. professores Uhum. de dentro da instituição, né? Ah, Uhum. mas a gente entende também, tem profissionais que, por exemplo, trabalham no centro de especialidades odontológicas sozinho. O único especialista de Uhum. estomatologia ali no céu é ele. Então ele tem 10 pacientes para atender. A Bárbara Barreto, por exemplo, em Santa Cruz, às vezes um ou outro ela fala, Mário, desculpa não conseguir fotografar, o Alexandre Giannini, às vezes passa, e é porque realmente o volume é muito grande. Claro, eles não estão diretamente preocupados numa documentação acadêmica, mas eles têm plena consciência, e isso já eu tenho certeza que foi fruto de uma relação já de algum tempo, de que existem casos que realmente você documentar antes, e hoje em dia já não cabe mais você fazer uma biópsia de uma lesão sem uma documentação. Documentar antes significa evitar percalços no futuro em relação ao diagnóstico ou mesmo necessidade de repetição de biópsia. Uhum. Perfeito. Nessa colocação muito especial que você fez, né, você precisa conhecer o clínico e o clínico precisa escolher o patologista dele. Isso é muito claro para mim. Os bons cirurgiões, os bons estomatologistas, os bons clínicos
que trabalham nessa questão de diagnóstico com intensidade, ele busca um patologista que ele consegue trabalhar com fluxo de informação contínuo. Eu acho que essa questão é muito importante. Isso me faz lembrar, quando você se manifestou nesse sentido, que antigamente isso acontecia muito. Eu lembro que quando o clínico não conhece muito bem o patologista dele, o patologista oral dele, ele fica preocupado. Às vezes, você falou de documentação acadêmica, né? Aqui a gente está falando só de diagnóstico, mas você tem razão. Às vezes, um clínico com um caso que ele julga potencialmente raro, fica preocupado em enviar a imagem clínica para o patologista e de perder, digamos assim, o caso por vias acadêmicas de publicação. Então, se a gente não trabalhar imbuído da ideia de que a documentação tem por objetivo atingir o paciente de modo melhor, ter um laudo mais adequado, tratar o paciente de modo mais adequado e ficar se perdendo por esses caminhos aí de relação acadêmica e tal, realmente a gente não consegue se comunicar bem. É uma questão de confiança, questão também de você mostrar como patologista que seu objetivo é ajudar o paciente e, obviamente, que considerar, quando você for eventualmente ter interesse acadêmico em algum caso, mostrando uma aula ou outra, você certamente ter a dignidade de você comentar ou pelo menos incluir o clínico dessa... O caso, obviamente, que é sempre do clínico, né? O paciente é atendido pelo clínico. O que a gente sempre tem que colocar na cabeça é que o patologista precisa falar do paciente para o estomatologista, né? E deixar claro que, independente de situações acadêmicas, o objetivo é a gente chegar numa conclusão. E muitas das vezes a conclusão final depende de um exercício, às vezes até acadêmico. Isso que é preciso entender. Por exemplo, nas lesões potencialmente malignas, às vezes precisamos chegar a um consenso do porquê que uma lesão que antes foi diagnosticada como líquen plano ou acantose, pecretose, displasia epitelial evoluiu para carcinoma e se realmente era líquen plano ou não, e essa resposta, às vezes, só se é que vem só numa discussão mais profunda, revendo o arquivo, revendo fotos antigas e futuras, né? Interessante, Moro. E aqui, então, a contraparte da visão inicial, né? Se existe uma demanda para o patologista crucial para a discussão, existe uma demanda para o clínico, para o estomatologista também. Lembrando que quase sempre essa demanda do clínico, do estomatologista, é a mesma do paciente. Então, é um curto tempo de retorno do laudo, esse é um ponto crítico para as discussões, que geram desgastes, que geram problemas ao ponto do clínico mudar de laboratório quando ele tem essa possibilidade, porque ele, olha, eu estou com um paciente na minha cadeira, o paciente que está em retornos em bases semanais no meu ambulatório, é uma paciente com uma lesão sugestiva de malignidade. Eu não posso esperar 14, 21 dias, ou pior, eu não posso ficar sem comunicação. Porque a gente sabe que, às vezes, facilmente, um linfoma oral, um sarcoma oral, uma neoplasia muito indiferenciada, uma suspeita de metástase, demanda uma investigação exclusiva no laboratório de patologia de muitos dias, com reações imunistoquímicas, hoje em dia, avaliação de translocações, parceria com o laboratório médico. Então, pelo menos que a comunicação seja muito bem sintonizada para que ele transfira as orientações para o paciente. Um ponto curioso, agora fazendo essa nossa leitura, nós discutimos isso antes, o College of American Pathologists, ele usa o termo TAT, né, que é Turnaround Time. Ele considera o tempo adequado para um patologista emitir um relatório anatomopatológico de um caso de rotina, ele chama de um caso de rotina, portanto, lesões de baixa complexidade. 2 dias, 48 horas, desde que a amostra chega no laboratório até a emissão do laudo. Você lembrou bem, né? A vida de um patologista na iniciativa privada é muito diferente. Na área médica, mesmo assim, o Colégio Americano de Patologistas sugere que o tempo adequado é de 2 dias para os casos de rotina. Claro que aí eles estratificam todas as naturezas de doenças, lesões potencialmente malignas, aumentando essa agenda de modo bastante importante. Mas, de qualquer maneira, esse critério é usado pelos convênios norte-americanos para fechar um contrato com um grande laboratório de patologia, por exemplo. Então, a gente discute isso muito pouco, na minha respeitosa visão, no nosso ambiente odontológico, né, de patologia oral e estomatologia. Talvez a gente nem pense quantitativamente qual é a meta, qual é o período, como clínico e como patologista, mas, de fato, esse é um ponto central e crítico, né? O tempo de retorno do laudo
faz com que muitos clínicos mudem de patologistas e busquem outros serviços que se comunicam melhor nesse sentido. Claro que também não precisamos falar muito sobre isso, né, Mário? Um lado claro, objetivo, uma linguagem direcionadora. Como você falou, quando você conhece o seu clínico, eventualmente você sabe que é um clínico que faz os procedimentos cirúrgicos, mas não tem muita experiência em tomada de decisão terapêutica em estomatologia. Talvez você tenha que modular a linguagem e fazer algo mais direcionador para alguns profissionais. E essa linguagem direcionadora é importante para o paciente. Desculpa, Mário. Só lembrando que o paciente, com muita frequência, em alguns serviços, ele faz o procedimento cirúrgico com um determinado profissional, recebe o laudo, mas ele, por circunstâncias diversas, não faz o tratamento ali e vai procurar outro paciente, outro profissional. Então, esse laudo, na medida do possível, tem que ter uma linguagem que o permita, inclusive, transitar entre centros de tratamentos diferentes. Pois não, Mariana? Esse é um ponto que faz a gente se questionar também um pouco, né, Alan? É claro que a especialidade de patologia oral se estabeleceu de maneira muito forte dentro da academia e claro que, embora tenham iniciativas, algumas iniciativas já tiveram e existem de laboratórios privados, ainda está longe de ser uma realidade em termos de Brasil. Eu não sei o quanto que isso é pior ou melhor para a especialidade. A meu ver, no momento, seria até interessante que tivesse um movimento como esse. Mas, sem dúvida, você olhando a vida de um professor de patologia oral e você exigir dele um laudo em 2 dias, não é muito simpático, né? Porque parece que a gente está com má vontade, mas existem muitas outras demandas dentro da universidade, entre elas o laboratório. A minha realidade do Bruno, da Aline e minha é que a gente não está inserido diretamente em cursos de pós-graduação assim, de maneira ainda efetiva, e isso facilita, faz com que a gente possa se dedicar ao serviço de uma maneira um pouco mais forte, né? O que toma mais nosso tempo nesse momento é o serviço. E traz satisfação, porque a gente pode fazer a assistência, né? Mas é claro Uhum. que isso impossibilita, claro que aumenta o número de casos vistos, de lâminas, de pacientes, mas também dificulta a gente fazer um laudo mais apropriado. O ideal seria um laudo, obviamente, com fotos de fotomicroscopias ou com foto da macro, com descrições bem cuidadosas, não somente o diagnóstico com letra maiúscula. Isso faz com que o paciente se sinta realmente cuidado, né? Não só pelo seu clínico, mas também facilita a comunicação. O clínico tem muito mais suporte para entender como que foi aquele tumor, como que apareceu aquela lesão e não sei até que ponto que esse curto tempo, pelo menos lá na escola, a gente tenta em 3 dias, 3 a 5 dias, soltar pelo menos os tumores malignos. Esse é o nosso compromisso com a prevenção do câncer de boca lá na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e temos tido sucesso, mas às vezes atrasa, não tem jeito. E aí precisa também desse bom senso, né? Mas eu acho que acaba que é muito pela atividade também acadêmica preponderante dos patologistas orais, né? Uhum. Uhum. Agora, enquanto está se manifestando aqui, só lembrar que faltam 5 minutos para a gente concluir 1 hora de transmissão. Faltam 2 reflexões rápidas, que acho que em 10 minutos a gente termina. E eu recebi aqui, tem 18 colocações ou comentários gerais, mas a gente vai derrubar a live daqui a 5 minutinhos, ela automaticamente, na verdade, vai cair e a gente volta para fechar a discussão em 10 minutinhos. Mas, para concluir aqui nesses 5 minutos essa demanda, vários comentários aqui que vieram na caixa de interrogação falam sobre esse ponto de que alguns dos profissionais que estão aqui sugerem e dizem que, na verdade, demoraram 20 anos para sintonizar com um patologista oral que o atenda dentro da expectativa do serviço dele. Como essa jornada, profissionais diferentes, dizendo, às vezes é demorada. É uma relação tão complexa e por isso que a comunicação às vezes é tão difícil. Alguns deles dizendo que investiram um tempo importante da jornada profissional para se sintonizar com o patologista oral e hoje se sentem de modo muito bem atendido. E lembrar que
essa questão, em grande parte, é baseada na capacidade desse último item aqui, né? Acesso ao patologista, né? Essa é uma realidade que eu, como profissional, compartilho aqui semanalmente com a visualização, por exemplo, do Márcio, como chefe do nosso serviço, passo pelo corredor e está sentado discutindo com o Osley um caso que foi biopsiado. Então, trânsito livre, no caso de uma instituição como a nossa, os dois sentados discutindo, dialogando, tomando decisões compartilhadas, assim como com o Pablo, assim como eu eventualmente estou ali. Então, esse último ponto, de todas as demandas de um estomatologista, talvez seja o mais crítico, Mário, porque com frequência, mesmo em serviços extremamente sintonizados, o clínico precisa rediscutir alguns pontos antes de fazer uma remoção cirúrgica de uma leucoplasia extensa, por exemplo, ou recebe um laudo dizendo que ali tem uma displasia epitelial intensa, mas na clínica você está enxergando uma lesão ulcerada, compatível clinicamente com um carcinoma espinocelular inicial, um T1. Então, esse acesso livre, muitas vezes até por meio de compartilhar o microscópio, claro, com propriedades diferentes, mas de discutir, de falar, isso é um ponto central para que você se sinta confortável com um patologista que fale a sua língua, né? Concordo, totalmente. Essa questão da segunda opinião, Marinho, faltam 4 minutos, acho que você pode, por favor, concluir com ela e a gente volta. A questão da segunda opinião, né? É um outro fenômeno comum para a gente como clínico, receber um paciente de um serviço externo que vem ali com um laudo que, da nossa interpretação, não é o que está acontecendo na mucosa oral dele, ou no osso maxilomandibular. E, como fala o jargão, um especialista tem que saber, antes de nada, quando não biopsiar. Porque saber quando biopsiar é relativamente simples, mas o especialista tem que saber quando não biopsiar. E, às vezes, você tem tudo para não biopsiar. Só que o laudo vem de um serviço completamente diferente daquilo que a gente entende como adequado para tomar essa decisão, para tratá-lo direto. E eu entendo que, às vezes, para um patologista, a segunda opinião é crítica. Como que você visualiza isso no sentido de eu consigo bloco a lâmina, porque é o material do paciente, né, por legislação, o material do paciente, não importa se está no laboratório no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, o paciente com uma carta minha como clínico, com a minha assinatura profissional, ele traz o bloco na minha mão e a lâmina também. A gente faz isso de rotina aqui com o nosso serviço, mas como é que você visualiza isso assim, do ponto de vista de tomar a decisão? Você, com tranquilidade, com rotina, também arquiva o material e emite a segunda opinião? Ou não necessariamente você arquiva o material? Como é que você faz nesse contexto? Depende fica muito a critério também do paciente. O paciente, às vezes, o clínico solicita, a primeira coisa é não ter a pretensão de querer saber necessariamente o diagnóstico, porque se é um caso que já está pedindo segunda opinião, vamos combinar que é um caso que não está muito fechado, não está né, muito fácil de ser elucidado. Então, ter uma consciência de que a gente pode colaborar de alguma maneira, mas eventualmente pode não ser possível. Se está pedindo uma segunda opinião, o ideal é ter o maior número de informações clínicas possíveis para a gente poder chegar a alguma conclusão. Mas, eventualmente, a gente troca alguns casos de diagnóstico e eventualmente, diagnósticos de patologistas médicos que não estão muito familiarizados com algumas situações. Por exemplo, já recebi capuz pericoronário, que inclusive na radiografia era compatível com capuz pericoronário dilatado, um terceiro molar impactado, e o diagnóstico veio de mixoma odontogênico. E microscopicamente podem ser muito, muito semelhantes, mas assim, é uma diferença muito importante do ponto de vista para o paciente. O paciente tem tumor, não, era um capuz. Outro exemplo clássico, e isso já acompanhei até com o professor Osley em Piracicaba e no Rio também, casos de carcinoma e células escamosas em dorso de língua diagnosticados erroneamente por patologistas médicos que interpretaram uma glossite romboidal mediana em virtude da displasia pseudoepiteliomatosa que foi erroneamente interpretada como invasão do tumor. Né? Então, são casos assim que são clássicos e que mostram que, às vezes, a gente precisa ter uma boa vontade sempre para rever qualquer caso.